Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar muito sobre o Santos Futebol Clube e para você que tá ligadinho no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhum detalhe da grande cobertura do Santos aqui no YouTube. Meus amigos varandeiros, o Santos empatou ontem 2-2 contra o RB Bragantino. Vamos falar muito desse jogo e eu também quero falar sobre o comparativo do SofaScore envolvendo Madson e Pará. Vamos provar em números que o Pará não pode ser titular e deixar o Madson no banco. Quero falar também sobre o VAR, mais uma vez omisso em jogos do Santos Futebol Clube, é claro, quando o lance pode favorecer o Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui na varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, 2-2, empate no jogo de ontem contra o RB Bragantino em Bragança Paulista. Se olharmos o resultado, não foi ruim, já que o RB faz uma grande campanha, o time comandado por Barbieri. Agora, o Santos poderia ontem ter saído com o melhor resultado em Bragança Paulista. Primeiro, a escalação ruim do Fernando Diniz, colocando o Pará pelo lado direito. Pará novamente não fez uma grande partida. O Kaique, como dupla de zaga do Luiz Felipe, mostra que é uma dupla de zaga muito lenta. O Kaique falhou drasticamente no primeiro gol do RB Bragantino, né? Foi tentar ali, se confundiu com a bola e realmente falhou feio no primeiro gol marcado pelo Alejandro, e o Pará também falhou na marcação, né? O Pará deixou o Alejandro totalmente livre e foi marcar a marca do cal, a marca do pênalti, não tinha ninguém ali, o Pará deixou o Alejandro completamente livre. O primeiro tempo do Santos muito apagado, o Santos perdeu o meio-campo e o Bragantino era muito perigoso, principalmente com o Elinho pela direita e com o Coelho pela esquerda, que é muito bom jogador. O Bragantino tomou de conta do jogo, o Santos teve mais posse de bola, mas aquela posse de bola enganosa. O Bragantino era sim muito perigoso. No intervalo, o Fernando Diniz muda e aí acerta o time, com mudanças claras e mudanças corretas. Tira o Madson, tira o Pará, perdão, e coloca o Madson. E tira o Gabriel Pirani, que novamente fez um jogo muito apagado, muito ruim, errando sempre a última bola. O Pirani precisa ainda desenvolver mais. Está na hora de o Pirani ficar um pouco no banco de reservas, né? Não tem feito grandes jogos e essa insistência do Fernando Diniz também chama muita atenção. É o jogador que mais jogou com o Fernando Diniz, é o Gabriel Pirani. Ele coloca o Lucas Braga pela esquerda, o Santos melhora também pelo lado esquerdo e o Marcos Guilherme entra no jogo muito mais, e do lado direito o Madson é fundamental também para o crescimento do Marinho. O Santos entra o segundo tempo apertando muito o RB Bragantino, consegue o gol de empate com o Marcos Guilherme, inclusive num lance de cabeça. O Marcos Guilherme, baixinho, subiu mais que toda a zaga do RB Bragantino, e aí entra o VAR. Eu vou colocar aqui o lance absurdo. Olha o lance, olha a mão clara do Evangelista. Olha que absurdo não ter sido marcado. Olha que absurdo o VAR não ter anotado falta, ou pelo menos o árbitro Luiz Flávio de Oliveira não ter sido chamado para analisar o lance no monitor. O que acontece com o Santos Futebol Clube em relação ao VAR e arbitragem é uma vergonha. E a diretoria do Santos precisa se posicionar. Não é possível que o Santos esteja tão mal representado hoje junto à CBF. O Santos é prejudicado toda semana pela arbitragem no futebol brasileiro. E lances polêmicos sempre são contra o Santos Futebol Clube. Pode perceber, quando o VAR analisa um lance duvidoso que pode favorecer o Santos, a resposta é: segue o jogo. O Santos dificilmente tem um pênalti marcado a favor, a não ser que quebre uma perna do atacante do Santos Futebol Clube. E o lance ontem, claríssima mão do jogador Evangelista do RB Bragantino. Claríssimo lance de mão do jogador Evangelista. A bola corre na mão do jogador do Bragantino, portanto ele se beneficia da mão para dar continuidade à jogada. Ele domina mal a bola escorre no braço do jogador e aí ele dá continuidade à jogada de gol. Então, uma vergonha o que está sendo feito pela arbitragem quando envolve o Santos Futebol Clube. Espero que o executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, que não aparece, pelo menos emita um ofício junto à CBF, junto ao Leonardo Gaciba,
e comece a buscar entender por que as interpretações para o Santos é de uma forma e para outros clubes é de outra forma. Cansamos de ver pênalti marcado contra o Santos, que a bola bateu no cotovelo do Alisson, que a bola bateu na mão do jogador do Santos com ele com a mão colada ao corpo. Agora, é impressionante, quando esse mesmo lance acontece a favor do Santos, nada é marcado. Então, uma verdadeira vergonha o VAR, uma verdadeira vergonha a arbitragem quando envolve o Santos Futebol Clube. E sobre o Luiz Flávio de Oliveira, não é a primeira vez que esse árbitro prejudica o Santos Futebol Clube. Bom, Santos prejudicado, no finalzinho do jogo o Santos conseguiu um empate suado, um empate muito comemorado com o gol do Marcos Leonardo. E aí, uma importante participação do Felipe Jonathan, que ontem entrou no lugar do Moraes e participou dos dois gols do Santos. Felipe Jonathan voltou e voltou muito bem. Primeira bola cruzada na cabeça do Moraes e o segundo gol ele cruzou na cabeça do Madison, que cabeceou na trave e a bola voltou e o Marcos Leonardo empurrou para dentro. Foi o gol de empate do Santos Futebol Clube. Bom, quero falar sobre o Madison também, né? O Madison não pode ser reserva do Pará. O SofaScore ontem fez um comparativo entre Madison e Pará. Vamos olhar? Eu vou colocar aqui na tela. Tá aqui, ó. Foram analisados 38 jogos dos campeonatos brasileiros de 2020 e 2021. O Madison tem 5 gols, o Pará não tem nenhum. Assistências, o Madison tem 6, o Pará não tem nenhuma. Acertos no cruzamento. O Madison acertou 23% dos cruzamentos, o Pará 21%. Passes decisivos. O Madison deu 23%, o Pará deu 19%. Grandes chances criadas. O Madison criou 10%, o Pará nenhuma. Dribles sofridos por jogo. O Madison sofre 0,2% e o Pará 0,6%. Duelos ganhos. 59% do Madison, 49% do Pará. Notas após os jogos. O Madison tem média de 6,84 e o Pará tem média de 6,70. Portanto, é evidente que não só o torcedor está vendo isso, né? Que o Madison incontestavelmente é melhor que o Pará e merece ser titular do time do Santos. Mas os números também evidenciam isso. Cada vez mais eu acredito menos no departamento de inteligência, análise de desempenho. Para mim, isso nada funciona. Quem manda é o treinador. Essa questão de análise de desempenho, departamento de inteligência, isso é tudo balela. Isso é tudo para inglês ver. Porque se isso de fato funcionasse, o Pará não seria mais titular do Santos Futebol Clube, assim como o próprio Kaique Fernandes também não jogaria ontem, como o próprio Gabriel Pirani, que vem jogando mal há pelo menos 3 jogos, também não seria titular ontem. Então, eu não acredito nessa análise de desempenho, departamento de inteligência. Para mim, isso não funciona. É impressionante como que o Pará continua sendo titular do Santos. Vamos ver o que disse o Fernando Diniz ontem sobre a titularidade do Pará? Vamos ouvir o que disse o Fernando Diniz. Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Obrigado, Fernando. Ricardo Martins, gostaria que você falasse, né? Boa noite. Das mudanças que você fez no intervalo. Foi um Santos completamente diferente daquele que foi no primeiro tempo. Eu gostaria, Fernando, que você explicasse ao torcedor do Santos por que nesse momento o Pará vem atuando como titular na lateral, já que o Madison tem entrado muito bem, e o Madison também é um jogador importante na bola aérea, como foi o segundo gol marcado pelo Santos numa cabeçada dele. A gente ouve muito do torcedor do Santos por que o Madison não tem oportunidade de ser titular. Obrigado. Para responder isso é fácil. O Madison é um grande jogador e eu tenho que ter um olhar de técnico, não posso ter um olhar só de torcedor. Pará contra o Independente fez um jogo muito bom e falhou naquele lance que a gente quase sofreu o gol lá que estava impedido, mas ele fez uma partida muito segura, não tinha errado praticamente nada. E eu não posso agir com emoção de ser carrasco. Já falei mais de uma vez que o Pará, como exemplo de outros jogadores, faz 15 anos aí, praticamente, que joga em times grandes, quase sempre como titular. Eu entendo o torcedor, mas o torcedor está aí para criticar, para torcer, e eu estou para escalar e para fazer o que é melhor do Santos. Então, estou botando o Pará, porque eu acho que, nesse momento, até hoje, ele foi o que era melhor do Santos, na minha opinião de treinador. Eu tenho que seguir a minha intuição. Senão, se eu botar o Madison, se a torcida depois achar que ele não foi bem, tem que trocar,
Aí eu tenho Pará, não tenho Márcio, e assim é o futebol. Se você pegar um torcedor, provavelmente ele deve ter ido contra a linha do Camacho. O Camacho é um jogador que o torcedor deve estar gostando do que ele está apresentando. Assim como a torcida do Inter, que colocou o Marcos Guilherme, praticamente ajudou a botar para fora do Inter, aqui no Santos ele está inédito. A gente não pode montar o time só olhando para aquilo do torcedor, embora o torcedor seja muito importante, mas na condição do treinador eu preciso ver aquilo que está acontecendo internamente e procurar escalar os melhores. É isso que eu estou fazendo. Quanto ao jogo, as mudanças, eu acho que o time ganhou um pouco mais de mobilidade e de intensidade no segundo tempo. Mas isso aí eu não refuto isso apenas as mudanças. Eu acho que foi por conta da mudança de todos os jogadores, de ter mais interesse e ser mais agressivos para poder vencer o jogo. Tá aí o Fernando Diniz explicando o inexplicável, né? Explicando o inexplicável. Com todo respeito ao Fernando Diniz, que é bom treinador, mas ele tá errando em manter o Pará como lateral direito. Não dá, eu mostrei os números há pouco aqui, não é questão de o torcedor ser emocional, não. O torcedor tá enxergando o jogo, é claro que o Pará não tá legal. Ontem, mais uma vez, saiu o lateral direito Pará no intervalo e o Santos cresceu de produção. Então não tem como justificar a permanência do Pará como lateral direito. Respeito o Fernando Diniz, mas eu acho que ele erra em manter o Pará e tudo indica que o Pará será titular na próxima quinta-feira novamente contra o Independiente na Argentina. É isso, meus amigos varandeiros, quero deixar vocês com um gol. A emoção do gol narrado por Marcelo Delmiro, a comemoração da torcida santista e a comemoração minha também no gol. Foi emocionante a transmissão do Varanda. Obrigado a todos que acompanharam o Varanda Futebol Debate ontem. Uma audiência incrível de você que curtiu o Varanda Futebol Debate. Obrigado a todos, um grande abraço. Fiquem com o segundo gol do Peixe, o gol que deu empate ao Santos Futebol Clube no duelo de ontem contra o RB Bragantino. Do lado dele ali, ele preferiu na esquerda, linha de fundo, cruza a bola, Caio Jorge sobrou de cabeça na trave, sobrou, guardou! Gol! 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 O gol do Peixe! Marcos Leonardo, no fechar das cortinas, no apagar dos refletores, empata o jogo pro Peixe. Não tinha quase mais ninguém no estádio. O tio do portão já tava fechando o cadeado, Marcão. Tá empatado o jogo. Felipe Jonathan cruza a bola de novo com o açúcar. Passou manteiga na bola, cruzou a bola, sobrou pro Marcos Leonardo. Eu acho que foi o Matson que subiu na bola lá no segundo pau e testou a bola para a belíssima defesa do goleiro do Bragantino. Gol do Peixe, tá empatado, teve o desvio, a bola bateu na trave, na realidade no desvio. Finalzinho do jogo, Marcão, detalhe do gol. Para nossa alegria, Marcão. Fala comigo, Marcão. Para nossa alegria, empate do Santos. Marcos Leonardo vai pra rede. A jogada começou com Camacho, que tocou para Zanocelo, abriu pela esquerda com Felipe Jonathan. Ele cruzou de forma brilhante. O Matson subiu mais que todo mundo. Cabeceou na trave e a bola sobrou para ele. Marcos Leonardo que balançou a rede, é o empate.